comentários sobre um texto desse livro, Caminho, Verdade e Vida. Esse texto, psicografia do Chico e autoria espiritual do Emmanuel. Ele começa pelo título, Sempre Adiante. Duas palavrinhas só. Uma sempre e outra adiante. Sempre não é de vez em quando. Sempre é a todo momento. Sempre é a toda hora. Sempre é a nossa rotina. Sempre não é quando eu quero. Só quando eu tenho vontade. Sempre é a todo momento. E adiante é lá na frente. É além de mim. Não é só além do tempo. Adiante não é só amanhã. Não é só o ano que vem. Adiante, do ponto de vista espiritual, é adiante de mim mesmo. Adiante do que eu sou hoje. Além de mim. Então como é que eu posso ser sempre além de mim mesmo? Se eu sou sempre eu. E esse eu não é uma coisa muito boa. Esse eu é uma coisa velha. É uma coisa imperfeita. É uma coisa que veio cheio de problemas. Esse eu é um eu escravizado. Escravizado por tudo aquilo que me vence. Aquilo que me vence me faz escravo. Então eu sou escravo de mim mesmo. Porque eu me derroto a cada momento. A minha preguiça me derrota. Eu sou escravo da minha preguiça. Aí eu não vou sempre além de mim mesmo. Eu não vou sempre adiante, porque a minha preguiça não deixa. Eu posso ser escravo dos meus desejos do mundo. Eu sou sempre escravo desses desejos do mundo. Porque o mundo fala muito forte em mim. Esse mundo sempre fala mais forte do que o mundo de Deus em mim. Então eu sou sempre escravo. Eu não me liberto de mim mesmo, desse mundo. E se eu cheguei aqui, cheio de imperfeições, cheguei aqui com a missão de me melhorar, com a missão de aperfeiçoar, eu tenho que estar olhando sempre para diante, adiante de mim. Eu quero ser melhor. Não é olhar para amanhã, é olhar para o que eu sou hoje e para o que eu serei amanhã. Os espíritos dizem que nós chegamos aqui com o patrimônio moral que nós construímos ao longo da nossa história de espírito. Então eu sou a minha melhor versão. Eu sou o que de melhor esse espírito já produziu. Eu sintetizo isso. Eu cheguei aqui nesse estágio evolutivo. Eu sou isso. Mas como é que eu vou sair daqui? Entre o berço e o túmulo. O berço é a minha chegada. Eu cheguei no ponto que eu pude chegar na história do espírito. E como é que eu vou sair? Eu vou sair como eu cheguei? Muitos de nós chegamos num ponto, estacionamos nesse ponto e saímos para o mundo espiritual da mesma forma como chegamos. Não tem sempre adiante nessa vida. Muitos de nós trocamos essa frase por outra. Sempre os mesmos. E é nesses sempre os mesmos que nós nos escravizamos. Que o Emmanuel chama afogados na carne. Que a gente encarna, desencarna, sempre os mesmos. Porque não conseguimos nos melhorar. E se quando eu saio desse mundo material, eu só levo aquilo que eu acrescentei moralmente àquilo que eu trouxe, se eu não acrescentar nada, eu vou sair como eu cheguei. Eu vou ficar perdendo tempo. Eu vou ficar jogando tempo fora. Por que eu estou jogando tempo fora? Porque eu sou escravo das coisas que me derrotam. E não me permitem melhorar. O orar e vigiar tem a ver com isso. Eu vigio esse homem velho que quer permanecer em mim. Eu vigio para não deixar que essas coisas que sempre me derrotaram continuem me derrotando. E eu oro para receber forças, inspiração, intuição, para pensar além de mim e vencer essas coisas.
Então eu fico vigiando e orando para eu conseguir ser melhor do que o que eu sou. Aí não adianta eu ficar vigiando as outras pessoas. Não adianta eu ficar cuidando dos outros, cuidando do negativo dos outros. Eu tenho que cuidar das minhas imperfeições. E tudo isso que o Emmanuel começa a dizer só com o título Sempre Adiante, ele botou esse título baseado num texto que ele escreveu sobre um versículo de uma carta de Pedro. Pedro diz, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. No primeiro momento a gente fala, poxa, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo, o que tem a ver com sempre adiante? Tudo. Porque eu sou escravo do que me vence, e escravo do que me vence eu estaciono naquilo que eu gosto, naquilo que me atrai. Eu estaciono nas minhas próprias imperfeições, porque aí eu fico escravo de mim mesmo. E não consigo me libertar. E dentro da doutrina espírita, não se fala em salvação, se fala em libertação. Salvação seria alguém chegar e me salvar. Porque foi com a minha cara, por alguma razão, não seria. E nós já acreditamos nisso no nosso passado, que alguém viria depois e me salvava. Eu ia me arrepender em algum momento, eu rezava qualquer coisa, me arrependia e estava salvo. Como assim? Salvar de quê? Salvar de mim mesmo? Como alguém me salvaria de mim mesmo? Ninguém vai me salvar de mim. Só quem pode me salvar de mim mesmo sou eu. Isso é o máximo da justiça divina. Porque eu não posso botar a culpa em ninguém do que eu sou. E não posso esperar que ninguém me transforme. Porque sou eu que tenho que me transformar. Aí qual é a missão de cada um quando chega nesse mundo de provas e expiações? Porque já é de provas e expiações, porque a gente já chega imperfeito. Se curar dessas imperfeições que escravizam. Essas imperfeições me escravizam. Porque elas me vencem. Eu não me contenho de vontade de falar mal das pessoas. Eu sou escravo da fofoca. Ela me vence. Se ela me vence, ela me escraviza. Eu não me liberto da fofoca. Então eu sou escravo da preguiça, eu sou escravo da fofoca, eu sou escravo do ressentimento, eu sou escravo do ódio, eu sou escravo da maldade. Eu sou escravo de tudo aquilo que eu não consigo vencer em mim. Aí eu fico, quanta coisa me escraviza. E eu acho que sou livre, porque eu faço o que eu quero. Ninguém é livre porque faz o que quer. A gente é escravo porque faz o que quer. Quem faz o que quer é escravo da sua própria vontade. Ser livre é outra coisa. O Cristo era livre. O que é que o Cristo dizia? Foram oferecer um alimento para o Cristo, nas pregações, e ele dizia, meu alimento é fazer eu, a vontade do Pai, e cumprir a sua obra. O que tinha de personalidade do Cristo no que ele falou? Nada. Minha vontade é fazer a vontade do Pai. Então, Cristo não tinha nada dele de pessoal ali para fazer. Ele veio para quê? Para fazer a vontade do Pai. Então, orgulho nenhum, egoísmo nenhum. E cumprir a sua obra. Qual é a obra do Pai? A regeneração, a construção do reino de Deus no coração dos homens. Mas como construir o reino de Deus no coração cheio de orgulho, cheio de egoísmo, cheio de vaidade? Essa é a vontade do Pai. Essa é a obra do Pai. Então o Cristo veio para fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Não veio com vontade própria e nem veio com uma obra própria. Que seja feita a vossa vontade. Eu vivo para cumprir a minha vontade e a minha obra. A minha obra no mundo. Acumular, gozar as coisas da vida. Essa é a minha obra. Descansar, ter a paz do mundo. Depois me ensinaram que a paz do Cristo é diferente da paz do mundo. A paz do Cristo liberta, mas a paz do Cristo não descansa. A paz do Cristo é luta. Mas se eu luto só pela minha paz no mundo, eu luto só pelo meu ócio, pelo meu descanso, eu não me liberto da vontade de descansar, eu não me liberto da preguiça. E se esse mundo é movimento, é trabalho, é libertação, se eu for escravo de mim mesmo,
eu vou passar eternamente sendo o que eu sou. Não vou me modificar. Tem um livro da Sueli Calda Schubert, que o livro é Obsessão e Desobsessão, que ela diz isso, ó. Libertação é a meta principal de todos nós. Escopo final do homem que aspira a ser livre para sempre. Aí a gente pensa que ela está falando de uma libertação, de uma liberdade que a gente, quando jovem, achava que era fazer o que queria. Fumar, beber, fazer todas essas coisas que a gente tinha vontade. Isso não era libertação. Isso era escravidão. Isso era escravidão aos meus desejos mundanos, que eu não consegui me libertar deles. Porque eu não consegui dizer que eu vim para fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Eu vim para fazer a minha vontade, que era sair, passear, beber, não sei o que, me divertir, tá? Essa é a minha vontade. Essa não é a vontade do Pai. E essa é a minha obra da construção do meu orgulho. Nisso eu não me liberto. E nisso eu não estou cumprindo a principal meta, que é aprender a me libertar dessas coisas. Por isso Paulo de Tarso falava do combate interior, do grande combate. Que o grande combate é de cada um consigo mesmo para tentar se libertar daquilo que nos escraviza. Aí a gente entra no texto. O Emmanuel começa o texto lembrando que esse texto tem o título de Sempre Adiante e foi escrito a partir desse versículo. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Eu sou escravo daquilo que me vence. O Emmanuel começa. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo proveito de cada experiência, sem escravizar-se. Quanta coisa Emmanuel disse aqui. O espírito encarnado, sou eu, nesse momento, a fim de alcançar os altos objetivos da vida. Altos, não é qualquer objetivo. Meu objetivo de fazer uma coisa que me agrada pode não ser tão alto assim, porque a minha vontade não é tão alta. A minha vontade escravizada na matéria é uma vontade baixa, é uma vontade mundana, é uma vontade terrena, é uma vontade que me gruda no chão, é uma vontade que me impede de fazer esses voos mais altos. Esse voo mais alto do espírito são os grandes objetivos da vida. E qual é esse voo mais alto do espírito? É eu ficar mais adiante, eu ficar além dessa terra que me consome. Eu pensar acima disso, eu pensar além disso. Isso é libertação. São os altos objetivos. Os altos objetivos não são da matéria, os altos objetivos são do espírito. É o grande objetivo de me libertar. Aí eu preciso reconhecer minha condição de aprendiz. Minha condição de aprendiz é a minha condição de imperfeição. É a minha condição de que eu não estou pronto. Se eu não estou pronto, a minha vontade também não está pronta. A minha vontade também é imperfeita. Então toda vez que a minha vontade quer se impor, é a minha imperfeição que está se impondo. Até que eu consiga falar, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Que libertação! Aí eu não sou nada eu mesmo. Porque o meu alimento, o que me alimenta, o significado da minha vida, passa a não ser a minha própria vontade. Aí eu me libertei de mim mesmo. Eu não vivo mais por minha causa. Eu vivo mais para cumprir a vontade do Pai. Aí eu consegui ser esse aprendiz. E eu sou aprendiz disso. Mas aí eu começo a extrair a experiência, tirar proveito de cada experiência. Da dor, da tristeza, da angústia, da dificuldade, da doença, da falta disso, da falta daquilo. Eu posso começar a extrair algum significado dessas experiências. A falta de dinheiro, quem sabe eu estou precisando deixar de ser orgulhoso, deixar de ser egoísta. Quem sabe eu tenho que aprender a enxergar outras pessoas. São experiências, riqueza, pobreza, saúde, doença, perda. São experiências que a gente precisa ter. E cada um tem a experiência que necessita para as próprias libertações. Quem tem determinadas doenças sabe o que essa doença significou no seu processo de libertação.
Quem tem determinadas derrotas diante da vida, que aos olhos dos outros parecem grandes derrotas, sabem que essas derrotas foram verdadeiras vitórias. Vitórias do Espírito. Então, onde estão as nossas vitórias? Onde estão as nossas derrotas? Aqueles grandes generais que ganhavam as guerras, eles tinham as vitórias de quê? As vitórias do orgulho, das raças, as vitórias do sangue, do poder. E os derrotados? E o Evangelho do Cristo para os corações cansados e aflitos? Esses corações cansados e aflitos são os corações que cansaram do orgulho, que cansaram de achar que são os poderosos, que cansaram de achar que podem tudo. Esse coração cansou de si mesmo e começa a entender que tem uma vontade maior do que a dele próprio, que é a vontade do Pai. Aí a minha vida tem um outro sentido. Eu deixo de ser o sentido da minha própria vida. E a minha vida passa a ter um sentido maior. Os outros passam a fazer parte do sentido da minha vida. Eu não vivo só em função de mim mesmo. De quem que eu estou me libertando? De mim. Porque eu era o centro da minha vida. Durante toda a minha existência eu girei em torno de mim mesmo, do que eu queria, da minha vontade, do meu desejo. Então eu estava escravo de mim mesmo. Eu preciso me libertar disso. E às vezes alguma dor, algum sofrimento, algumas coisas me fazem me libertar de mim. Mas o Emmanuel continua o texto. E essas experiências, sem nos escravizarmos. Se eu tenho uma experiência de poder, por exemplo, eu posso me escravizar a esse poder. Tem experiências perigosas. Experiências de riqueza, experiências de poder, escravizam. Uma experiência de dor também escraviza. Eu posso me escravizar na lamentação. Eu posso ser uma pessoa que vive lamentando o meu destino, minha sina, meus problemas. Eu estou escravo. Porque eu não consigo viver aquela situação que eu tinha que ter vivido e tirado proveito dela. Eu tinha que ter vivido aquela experiência sem me escravizar a ela. Aí a gente olha para trás. Quantas coisas já me aconteceram na vida? Quais das coisas que me aconteceram na minha história, nessa encarnação, que me escravizaram e quais as que me libertaram? Algumas coisas que o mundo, ou que eu achava que eram vitórias, me escravizaram. No orgulho, na vaidade. É fácil uma pessoa muito bonita se escravizar, beleza. É mais difícil uma pessoa muito feia se escravizar, beleza. Às vezes ela se escraviza a feiura. Fica indignada com a própria feiura. Quando a feiura e a beleza não são razões para escravizar ninguém. Quando a riqueza e a pobreza não são razões de escravizar ninguém. Quando a doença e a saúde não são razões de escravizar ninguém. Tudo tem que ser razão de libertação, não de escravização. E eu uso tudo para me escravizar. Eu não uso a vida para me libertar. Mas se eu encarnei aqui para me libertar, e uso tudo para me escravizar, eu posso sair daqui completamente comprometido. Eu perdi uma encarnação, porque não me libertei. Não me aproximei do Pai. Ué, mas esse problema aconteceu com Adão, na história do homem. O homem não foi criado para viver a vontade do Pai? Adão não simboliza a humanidade? Quando Adão foi comer a maçã, que era o fruto proibido, o que era aquela maçã? Era a vontade do próprio Adão. E naquele momento, simbolicamente, o homem rompeu com Deus. Mas o homem rompeu com Deus para quê? Para ficar consigo mesmo, com a sua vontade, com o seu orgulho. E o homem vem de geração em geração, de encarnação em encarnação, de grupos sociais, políticos, econômicos, todos, um atrás do outro, querendo ser cada vez melhores, mais poderosos, mais ricos, mais. Só escravidão. Originária naquele pecado original, que foi o momento em que a gente se separou do caminho de Deus, para seguirmos os nossos próprios caminhos. Então esse resgate é muito mais antigo do que o que a gente pensa. Eu estou resgatando a história do homem quando eu tento deixar de ser o herói de mim mesmo. Eu sou protagonista da minha vida. Ninguém pode viver a minha vida. Protagonista.
não herói de mim mesmo. Eu não sou herói. Nesse filme, eu sou um trabalhador. Eu sou um cooperador de Deus. O Cristo falava, nós já comentamos. Minha vontade, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Se o meu alimento for fazer a minha própria vontade, eu sou escravo da minha vontade. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu não estou falando que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É libertador isso. É uma prece ensinada pelo Cristo. O Cristo ensinou a libertação. Mas eu não consigo viver que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No céu eu não conheço, eu deixo a vontade lá. Me falam que tem que fazer um monte de coisinha, eu fico fazendo o que eu quero resolver lá. Agora, a vontade aqui na terra eu sei. Eu quero ficar bem, eu quero ficar rico, eu quero ficar bonito, eu quero ficar poderoso. Então essa vontade é a minha, essa eu quero. Essa eu tento fazer. E eu distorço tudo. Nisso eu vou me perdendo. Vou me comprometendo. Gera angústia, gera tristeza. E aí eu tento me encontrar e não me encontro mais. Eu virei o quê? Eu virei refém das vontades humanas. Eu virei refém dos meus próprios desejos. Eu peguei uma encarnação que era para eu me libertar e me escravizei a ela. E o Emmanuel continua no texto. O dinheiro, a necessidade, a doença, a saúde do corpo são condições educativas. São circunstâncias da vida de cada um. Só. De imenso valor para quem sabe aproveitar. É preciso aprender a aproveitar. Olha como ele diz nesse outro texto, sem desfalecimentos. O aprendiz sincero do Evangelho, e é preciso que a gente se coloque nessa condição de aprendiz. É o primeiro passo para perder um pouco desse orgulho. Cristo não é esse guia, esse modelo, esse caminho, verdade e vida. Eu sou aprendiz disso, porque é isso que me liberta. Enquanto eu não estiver nisso, eu estou em que razão? Eu estou na minha própria razão. Eu estou escravo de mim. Porque se eu sigo aquele que falou que veio para fazer a vontade do Pai, eu também não sigo personalidade nenhuma. Eu sigo a vontade do Pai. Por isso que não tem que seguir líderes humanos. Por isso que eu não tenho que ser esse grande líder. Por isso que ninguém tem que ser essa estrela de si mesmo. Porque tem alguma coisa maior por trás de tudo isso, que é a vontade do Pai. Que essa sim me liberta. Tem um texto que chama Transitoriedade. Uma linha só desse texto. Emmanuel diz, é imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Primeiro é a consciência da posição transitória. Da minha encarnação, minha posição é transitória, porque tem um tempo determinado para eu fazer algumas coisas. Eu preciso ter muito cuidado. É imprescindível. Não dá para abrir mão. Eu tenho que vigiar. Sempre. Para ir sempre adiante. Nesses voos da alma. Porque essas posições transitórias, elas enganam. Elas dão falsas sensações de poder, de tristeza, de angústia, de medo. São falsas sensações. Porque não são reais. São sensações que eu sinto por causa das minhas imperfeições. A maior parte dos meus medos não é um medo concreto em si, é um medo meu, que existe em mim. Esse medo é meu. Eu posso perder esse medo. Porque quando eu trabalho a fé, eu construo uma vontade maior e paro de achar que eu vou conduzir tudo como eu quero. E eu começo a perceber que tem um movimento próprio no universo. E que eu faço parte desse movimento próprio. O Sol tem o movimento do Sol, a Lua da Lua, o vento dos ventos. Já pensou? O Sol, não quero girar para cá, agora eu vou girar para lá. A Terra está girando assim, não, agora eu quero girar assim. Já pensou se cada um gira como quer? Dentro das próprias imperfeições? O universo é essa perfeição, essa harmonia, essa orquestra, onde cada um é um instrumento desse, que pode desafinar ou afinar. Afinar a vontade do Pai é compreender essa vontade. Desafinar a vontade do Pai é tentar dar uma nota própria. Eu não sou uma orquestra, eu sou um solo. E um solo mais importante, mais bonito, mais isso, mais aquilo.
Tem um texto no livro Vinha de Luz que fala de liberdade. E tem a ver. Sempre adiante, é vencendo a mim mesmo. É me libertando de mim mesmo. E porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Então eu sou escravo das minhas derrotas. O que me derrota? O que me escraviza. Então ele está falando de liberdade. Vamos ver 4 linhas desse conceito de liberdade, que não é um conceito, é um comentário sobre liberdade. O Emmanuel diz: em quase todas as ocasiões, o perseguido, com a oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. Desculpar seria libertação. Eu fui ofendido, tive a oportunidade de me libertar desse sentimento. Fui vencido pelo meu ódio. Fui vencido pelo meu ressentimento. Não me libertei, me escravizei. Aí eu quero represálias violentas, aí eu vou descontar. E na medida em que você me ofende e que eu vou lá depois, com o maior prazer, descontar, eu estou sendo escravo do meu ressentimento. Eu não me libertei. Por isso Cristo falava de perdão, falava de amor. Porque ele não estava escravizado a nada, era só a vontade do Pai. E a vontade do Pai é amor, é perdão, é compreensão. Por isso ele perdoou todos os que ofenderam, por isso ele perdoou traição, por isso ele perdoou a negação, porque ele não se ofendia. Não tinha esse ressentimento. Eu preciso fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra, não a minha. Então ele não se ofendeu. Eu me ofendo a todo momento. Então esse perseguido perde a oportunidade de se libertar através das represálias que ele deseja. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. Esse caluniado que vai atrás da vingança, essa vingança é o quê? Libertação. Eu só vou sossegar quando ele me pagar o que ele me fez. Isso é libertação? Tem gente que... Esse sossego é o sossego da liberdade? Esse é o sossego do ódio. Esse é o sossego da escravidão. Eu me escravizo na vingança, porque a vingança me vence. O desejo de vingar me vence. Eu sou vencido pelo desejo de vingar, sou escravo da vingança. Como é que eu posso falar que eu sou cristão? Como é que um cristão pode ser escravo da vingança? O incompreendido, no instante de revelar a fraternidade, reclama reparações. Enquanto eu estou reclamando reparações, eu estou escravo desse meu orgulho, fiquei ofendido. Alguém tem que reparar o que fez a mim. Não tem que reparar, porque já foi entendido, já passou. Eu não sou escravo desses pequenos sentimentos e desses ressentimentos. Olha como é difícil essa questão daquilo que me vence e me escraviza. Mas tem uma liberdade em Cristo, que é um outro texto, no outro livro, Palavras de Vida Eterna. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar. Então não é o que me faz pensar mais, de achar que sei mais e que vou escravizar em cima de quem não sabe tanto quanto eu. Essa não é a liberdade. O homem já escravizou o homem e continua escravizando de várias formas. A física, a financeira, de todas as formas. Porque ele acha que ele é melhor, porque ele consegue ter mais força, mais poder, mais dinheiro. Que liberdade é essa? Então, a liberdade segundo Cristo não é o abuso dessa faculdade, que faz a gente empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus. Olha o Cristo. A liberdade que ele tinha. Fazer a vontade do Pai. Olha que libertação. Ele não tinha vontade própria nenhuma. Vontade própria no sentido de desejo pessoal. Eu não vim fazer nada por mim. Vim fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. E a obra do Pai não sou eu. A obra do Pai somos todos nós. Então, o que ele tem de pessoal? Nada. Ele teria vaidade? Não teria. Ele teria ressentimento? Não teria. Um espírito que já tinha se libertado de tudo isso e deu essa lição. E a gente tem dificuldade de aprender essa lição. Porque somos escravos de tudo aquilo que nos vence. Através de todas as circunstâncias, nós vemos o Cristo interessado, acima de tudo,
na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Tem uma frase do Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cristo já disse em uma oportunidade que nessa frase estava resumida a lei da época, a lei de Moisés, e os profetas, todos aqueles profetas que vieram anunciar o reino de Deus durante a história humana. Então estava tudo resumido nessa frase: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre mim, sobre a minha vontade, sobre o meu desejo, sobre aquilo que eu quero. É a primeira parte. Então, maior do que eu, maior do que a minha vontade, tem Deus. Então, se eu estou passando por determinada coisa, ou eu dei causa objetiva sobre essa coisa, ou essa coisa é minha, é para mim, é uma circunstância da minha vida, além da minha vontade. Eu vou compreender essa vontade. Eu não vou tentar impor a minha vontade à vida, porque eu compreendo que amar a Deus sobre todas as coisas é compreender a vontade do Pai. E amar ao próximo como a mim mesmo. Todo mundo se adora. Porque todo mundo é orgulhoso. E todo mundo é vaidoso. E todo mundo é egoísta. Faz parte da nossa condição. Quem sabe se eu começar a gostar das pessoas como eu gosto de mim? Tem gente que quer inverter o negócio. Não, então eu preciso gostar de mim primeiro, para depois gostar dos outros. Não é isso que ele está falando. Tem gente que é tão orgulhoso e tão egoísta que inverte até a compreensão do texto. Ninguém está falando aqui para eu gostar de mim primeiro para depois gostar dos outros. Ele já sabe que eu gosto de mim. Ele já sabe que eu me adoro. Ele só está dizendo, já que você se adora tanto, por que você não adora os outros como você adora você mesmo? Já que você gosta tanto do seu neto, por que você não gosta tanto do neto do outro? Já que você gosta tanto das suas coisas, por que você não gosta tanto das coisas alheias? Já que você gosta tanto que as pessoas te respeitem, por que você não respeita da mesma forma? Já que você gosta tanto que as pessoas te compreendam, por que você não compreende também da mesma forma? Já que você gosta tanto que as pessoas te deem a mão, por que você não dá a mão também da mesma forma? É isso. E a gente já ouviu gente falar, não, primeiro eu tenho que gostar de mim, senão como é que eu vou gostar dos outros? Ninguém precisa de estímulo para gostar de si mesmo. Nenhum de nós precisa de estímulo para isso. Isso a gente já faz no nosso DNA. Que o nosso tijolinho, a nossa construção, na nossa construção já tem orgulho suficiente, já tem vaidade suficiente, já tem egoísmo suficiente. A gente não precisa desse estímulo. Pelo contrário, para fazer a vontade do Pai, nós temos que desconstruir essa nossa construção, que é cheia de orgulho, cheia de vaidade, cheia de egoísmo. Tem o prefácio do livro Missionários da Luz, traz uma competência muito forte para a doutrina espírita, que é consoladora, sim, ainda bem que consola, que eu entendo por que eu estou sofrendo, que eu entendo por que fulana está sofrendo, que eu entendo por que as circunstâncias da morte, da dor, da doença, isso tudo é um consolo muito grande, porque a gente não entendia como uma criança morreu e vai embora e deixa o pai naquela dor sem fim. Como é que eu vou compreender essa dor? Como eu vou compreender que eu já nasci doente? Como eu vou compreender essa dor? Não dá. Agora, o Espiritismo traz uma visão maior, traz uma visão do Consolador prometido. Eu me consolo em saber que eu sou espírito. E o espírito traz as consequências de si mesmo, não é consequências alheias. Até aquilo que o alheio faz a mim, ele faz pela sintonia que a gente tem. E quem dá a sintonia minha sou eu mesmo. Se eu chego nessa encarnação com as minhas questões, essas questões são consequências de mim mesmo. Como agora eu estou construindo as próximas consequências. Eu estou construindo a minha próxima encarnação agora. E às vezes eu esqueço disso. Eu vou contar com a sorte? Mamãe mandou, eu vou rezar um Pai Nosso, e depois vou nascer perfeito, vou nascer isso. O que é perfeito? Como é que vai ser a minha próxima encarnação? Sou eu que estou fazendo. Eu estou construindo a minha própria encarnação. Eu só estou preocupado comigo mesmo, com a minha presente, com o meu presente, com o que eu sou. O Chico falava, eu não posso mudar o passado,
Mas eu posso mudar o futuro. Mas eu estou no presente. E nesse presente eu tenho o jogo de passado e futuro. Nesse presente o passado derrama sobre mim, porque são as consequências das coisas que eu já fiz. E nesse presente eu construo o amanhã. Com a minha libertação ou com a minha escravidão. As coisas que me escravizam fazem com que eu construa um amanhã escuro para mim mesmo. E eu vou lamentar para quem? É justo. É justiça divina. Não dá para eu falar que eu dei sorte, você deu azar, que você... Não tem isso. Não tem isso. Tem causas e consequências. O Espiritismo mostra isso e nos consola muito. Mas o Emmanuel chama a atenção para uma outra questão da doutrina espírita, que eu acho ela muito linda. Olha o que ele diz. De cabeça para baixo não dá. Olha o que ele diz. Ao espiritismo cristão, olha que ele deu sobrenome ao espiritismo. Não é qualquer espiritismo. É o que segue o Cristo. Essa casa aqui é Jesus e Allan Kardec. Porque nós seguimos o Cristo e seguimos a doutrina codificada por Kardec. Aqui não é qualquer espiritismo. Aquele que dá na cabeça de cada um, aquele que cada um faz o que quer. Aqui não é esse. Aqui é o espiritismo que segue o Evangelho, que são as palavras do Cristo, e segue a interpretação, a codificação espírita que os espíritos, através da promessa do próprio Cristo, fez que derramassem sobre os homens essas informações. E nós estudamos essas informações. Nós não estudamos só as manifestações. A manifestação faz parte. Mas olha, a esse espiritismo cristão, que segue os ensinamentos do Cristo no Evangelho, cabe atualmente no mundo, o Emmanuel está dizendo, um papel nosso. Grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de Consolador da humanidade. Não basta dizer que o Espiritismo é consolador. Embora essa característica de Consolador do Espiritismo seja venerável, seja sublime, seja importantíssima, seja fundamental, seja uma grande condição do Espiritismo, prometido pelo Cristo, inclusive, a parte do Consolador. Mas tem um segundo momento. É preciso, palavras do Emmanuel, é preciso também revelar a feição de movimento libertador das consciências e corações. Ah, então tem um segundo momento do Espiritismo, libertador das consciências e corações. Por que o Evangelho do Cristo era de amor? Porque o amor é sentimento, vem de dentro para fora e é o início de todo o processo de manifestação humana. Enquanto eu não me transformar, enquanto eu não me libertar lá por dentro, eu vou manifestar minhas imperfeições. Não adianta. E toda vez que eu manifestar minhas imperfeições e quiser corrigir de fora, eu vou abafar, eu vou botar a sujeira por baixo do tapete. Porque eu não vou tirar a sujeira que está lá dentro. Eu vou botar ela debaixo do tapete. O que é botar a sujeira do coração debaixo do tapete? Ser hipócrita. E nós somos hipócritas a todo momento. A gente finge ser o que não é. Eu me mostro para todo mundo reformado, bonzinho, mas eu sei lá dentro os ódios que eu ainda sinto, os ressentimentos que eu ainda sinto, todos os maus sentimentos que ainda me escravizam. Portanto, eu não consegui me libertar. Eu ainda sou escravo de mim mesmo. Eu ainda sou escravo das minhas imperfeições. E a libertação é a minha comunhão com Deus. Eu vou conseguir essa comunhão quando eu me libertar. E o Emmanuel aqui está dizendo que cabe ao Espiritismo, além do consolo, fazer com que as pessoas se libertem. Eu vou tomar um passe, é um grande consolo. Mas se eu não compreender que eu preciso me transformar, como é que eu vou me libertar? Eu não vou me libertar. Eu vou continuar sempre em sintonia com os mesmos amigos de sempre, que as minhas imperfeições trazem para mim. Então eu preciso do consolo, da consciência, da ajuda, do auxílio, que é fundamental, é importantíssimo e graças a Deus existe, mas eu preciso aprender a me libertar. E ninguém vai me libertar de graça. Esse é o combate do Paulo de Tarso. Travei um bom combate. Que a gente consiga, que cada um consiga
fazer da sua própria vida esse grande combate, essa grande libertação. Se algum dia, no mundo dos homens, já foi herói quem foi o libertador disso ou o libertador daquilo, o grande libertador de cada um é cada um. Que nós possamos fazer esse trabalho de libertação. Que Deus nos abençoe.